Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora então nossa correção das atividades do livro Buriti mais Geografia, 5º ano. No vídeo de hoje vamos continuar os exercícios da unidade 2, a urbanização brasileira. Agora continuando no capítulo 1, na questão número 5 da página 56. Acompanhe comigo. Então estamos aqui na página 56 do livro de Geografia, que está falando aqui um pouco sobre Brasília, que é uma capital planejada. E aqui tem um texto para ler, depois nós vamos ler. E aqui, logo embaixo, a questão número 5. Vou fazer a leitura e, na sequência, juntos vamos elaborar a resposta a partir da leitura do texto. Número 5. Qual é a diferença entre a origem de Brasília e de outras cidades brasileiras como Sorocaba e Cuiabá? Então vamos descobrir a origem dessas três cidades. Eu vou usar a folha abaixo para fazer aqui algumas anotações. Vou colocar aqui então nessa folha Brasília. Vamos descobrir como que foi criada, como surgiu Brasília, Cuiabá e Sorocaba. Vamos voltar então para o texto e descobrir como surgiram essas três cidades. Qual a diferença? Bom, voltando aqui no texto bem rapidinho, nós vamos perceber que Brasília foi criada, foi desenvolvida a partir de um projeto. Como assim? Vamos ler aqui. A cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é um exemplo de cidade planejada e foi construída para ser a capital do país. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Neymar. Eles planejaram os locais onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo. Então aqui nós já temos a resposta de Brasília, De onde surgiu Brasília. Vamos circular aqui para ficar mais fácil de entender, depois para a gente poder elaborar a resposta. Então, nós sabemos que Brasília foi uma cidade planejada. Ela foi construída para ser a capital do país. E foi definido onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os órgãos do governo público, os edifícios. Então vamos descer aqui. Brasília foi planejada. Cidade planejada. Como assim planejada? Basicamente, eles se reuniram, os arquitetos, os engenheiros, sentaram lá numa mesa, olharam no espaço aéreo, espaço de um local aberto, e falaram, vamos construir aqui uma cidade. E falaram, vamos construir aqui nessa parte aqui o comércio, nessa outra parte vamos construir as casas, nessa outra parte vamos construir os órgãos do governo. Se você olhar uma imagem aérea de Brasília, vocês vão ver que ela tem o formato de um avião, de uma águia, de um objeto, de um pássaro voando. A ideia mais ou menos do plano de Brasília, da cidade de Brasília, tem mais ou menos um formato de um avião ou de uma ave. E aí eles definiram, nessa parte aqui vai ficar os órgãos do governo, nessa outra parte aqui vai ficar o comércio, nessa parte aqui vai ficar as moradias. Então foi uma cidade planejada. Agora vamos descobrir sobre Cuiabá e sobre Sorocaba. Vamos lá? Vamos continuar nossa leitura então aqui na página 52, que vai trazer mais informações sobre uma dessas cidades. Vamos ler aqui juntos o texto e fazer as anotações. Há também cidades que se originaram da exploração de pedras e metais preciosos. Durante o século XVIII, a mineração no interior do país impulsionou a criação de núcleos de ocupação, vamos anotar aqui, núcleos de ocupação em regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Em Minas Gerais, as cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará surgiram com a exploração de ouro. No Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, surgiu a exploração de pedras e metais preciosos. Então, formação de núcleos de ocupação, núcleos de ocupação, como está aqui no texto. Em Mato Grosso, exploração de pedras e metais preciosos. Então, vamos elaborar lá o nosso resumo para ver como que fica Cuiabá. Então, Cuiabá
surgiu a partir da exploração, né, da descoberta e exploração de metais preciosos. Vamos entender isso aqui bem rapidinho. Imagina que você está andando na rua, no meio do mato. Vamos entender isso aqui bem rapidinho. Imagina que você está fazendo um passeio num local, né, numa mata fechada. Você está andando lá na rua, no meio da floresta, e de repente você olha para o chão e vê uma pedrinha brilhante, uma pedrinha de ouro. Ou então você vê um diamante, você tropeça em um diamante, ou em prata, digamos assim. Você vê aquilo ali. O que você pensa na hora? Vou pegar isso para mim, vou levar embora, vou levar para minha casa. Você viu aqui, o que você vai pensar? Vou levar isso aqui embora. E aí você chama mais pessoas, e mais pessoas vêm, e outras pessoas vêm, e mais pessoas vêm, e as pessoas vão aumentando, todo mundo vem para esse local para retirar essas pedras preciosas. E aqui essas pessoas vão precisar morar em algum lugar, elas constroem casas, elas constroem comércios, elas constroem igrejas, elas constroem hospitais, enfim. Elas vão construindo as suas casinhas ao redor das minas, né, das minas de diamante, de ouro, de pedras preciosas, de metais. E à medida que mais pessoas vão sabendo que nessa região tem metais preciosos, vão surgindo aqui o que o livro chamou de núcleos populacionais, ou seja, pessoas saíram de suas casas, saíram da região onde moravam e vieram aqui para pegar essas pedras preciosas, esses metais, e aí começaram a morar aqui, construir suas casas e ficaram por aqui. E agora vamos finalizar procurando aqui como que surgiu Sorocaba. Vamos continuar então nossa leitura aqui na página 53. Vamos lá? Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros. Os tropeiros eram mercadores que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração de ouro e também no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiros por conduzir as tropas de mulas. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos ou fazendas, que deram origem a muitos povoados. O crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades. São os casos, por exemplo, de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e de Sorocaba, no estado de São Paulo. Então aqui nós encontramos Sorocaba como um caminho de pouso dos tropeiros. Então vamos colocar isso lá na nossa resposta. Sorocaba surgiu a partir do local de repouso dos tropeiros. Como assim, local de repouso dos tropeiros? Nós vimos agora há pouco que aqui em algumas cidades, os homens, né, que moravam ali descobriram as pedras e metais preciosos. Bom, esses metais eles precisavam ser levados para outro local, para ser vendido, né? Então aqui tem uma cidade que tem os metais preciosos, aí esses metais preciosos são retirados e são vendidos lá em outra cidade, distante. Então, um grupo de pessoas sai montado assim nos seus cavalos, nas mulas, e vai levando esse material para outra região. Bom, como o caminho era muito grande, essas pessoas paravam em determinado local para descansar, né? E aqui onde eles paravam para descansar, tinha um rancho, um comércio, alguma coisa, né? Um local para pousar, para dar alimento para os cavalos, próximo do local aqui onde os tropeiros paravam para descansar. Além disso, os tropeiros eles precisavam levar comida para esse local aqui, né? Onde tinha as pedras preciosas. Esse local não tinha comida, tinha pedra preciosa, mas não tinha comida. Então os tropeiros saíam daqui com comida para levar lá para essa região aqui, para esse núcleo populacional. E eles paravam aqui, nessa região aqui, nesse caminho, para descansar e depois continuavam seu caminho para levar alimentos. Então percebam que aqui existe, né, um espaço de cruzamento. Os tropeiros saindo daqui, vindo para cá, os tropeiros saindo daqui e vindo para cá. Então aqui nós temos um local de repouso, digamos assim. Esse local de repouso seria onde os tropeiros ficavam, né? Os tropeiros ficavam aqui descansando nesse meio do caminho, digamos assim, como se fosse um hotel, como se fosse um local de pouso,
Então esses tropeiros paravam aqui e à medida que eles iam parando, iam surgindo mais comércios, mais ranchos, mais fazendas e assim aqui ao redor desse ponto de encontro dos tropeiros nascia uma cidade também. Aqui surgia uma cidade. E aqui nós entendemos então como que surgiu essas cidades a partir do pouso dos tropeiros, que é o caso aqui da pergunta da cidade de Sorocaba. Então, qual a diferença das três cidades? Brasília foi uma cidade planejada e construída. Cuiabá surgiu porque pessoas descobriram metais preciosos e se mudaram para lá. E Sorocaba surgiu a partir desse local, onde os tropeiros paravam para fazer ali, para descansar, para dar água para os seus animais, para se alimentar. E assim nós conseguimos diferenciar as três cidades. Então, se você ouvir novamente a pergunta, né, qual a diferença entre as origens de Brasília e das outras cidades brasileiras, como Sorocaba e Cuiabá, essa é a resposta que você pode elaborar, colocar isso em palavras e entregar aí para sua professora, lembrando que o intuito desse vídeo é que você entenda esse conteúdo. Então, ficamos por aqui, até a questão número 6, e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e dar um like. Tchau, tchau!